Amiguinhos e amiguinhas, vamos iniciar o nosso muito bom curso sobre a mediunidade. Quer dizer, eu acho que vai ser bom, né? Eu tenho aqui como convidados para o nosso curso a Anne, que vocês já conhecem, que é minha assistente, a Alessandra, e é isso aí. Convidei elas porque eu precisava de cobaias, quer dizer, precisava de pessoas para a gente testar o que a gente vai estudar aqui. Mas elas realmente já têm uma mediunidade, né? E foi a escolha dos espíritos, tá bom? Bom, embora eu ache um pouco complicado, porque ela demora 3 horas para se arrumar, né? Então a gente já está 3 horas atrasados para começar nosso curso, né? Então a próxima vez eu vou pedir isso. Mas tudo bem, ó. O nosso curso, ele quer trazer a mediunidade para a vida de vocês de uma forma bem suave, mas que a gente possa utilizar em prol e benefício das pessoas. Qual é o objetivo do nosso curso? Simplificar a mediunidade, que é um pouco de complicado. Por exemplo, eu ia começar o curso de uma forma. Quando eu peguei o livro dos Espíritos, comecei a ler parágrafo a parágrafo para poder explicar, eu falei, não vai dar para fazer isso aqui. Porque realmente é um conteúdo muito complicado. Eu conheço bem, graças a Deus, estudei bastante já todos os livros, a codificação, muito mesmo, mas a gente vai ter que fazer uma coisa mais simples, porque hoje em dia a gente tem muita informação. Então eu vou definir uma metodologia de um curso e a gente vai aplicá-lo aqui, tá? Quem está comandando esse curso espiritualmente? O próprio Chico Xavier. Ele que me solicitou, que me pediu, obviamente, né? Para que eu fizesse esse sistema, e é isso que a gente está fazendo, né? Como eu sei que a mediunidade existe? Eu separei umas perguntinhas aqui para responder. Como eu sei que existe tudo isso? Bom, vamos lembrar que eu já tive muitas curas feitas pelos espíritos. As principais são o meu cabelo, que eu estava calvo, e os espíritos recuperaram meu cabelo, fazendo modificação, fechando e abrindo alguns receptores, refazendo cada folículo, implantando novas células. A minha hérnia inguinal, eu tive uma hérnia inguinal que 3 médicos tinham me examinado, tinha ultrassom, cirurgia marcada, um sírio-libanês, a anestesia já estava até reservada, tudo certo. O médico, que era primo da minha ex, o anestesista, o hospital, tudo certo. E 2 dias antes o Dr. Bezerra apareceu para mim e falou assim: Eduardo, acabou você não tem mais hérnia. Fui ver, realmente não tinha mais, nenhum dos médicos entendeu o que aconteceu, né? Então esses são motivos que você para e pensa, impossível disso acontecer. Você pegar os 100 melhores médicos do mundo, 100 melhores pesquisadores, 100 melhores qualquer coisa, colocar numa sala e falar assim: resolve a hernia inguinal desse cara, sem cirurgia, não tem como. Então essa é uma evidência muito grande, vocês estão entendendo? É uma evidência óbvia, não tem como eu ter resolvido isso sem uma cirurgia, sem explicação. Eu tenho ultrassom antes e depois. Tenho os médicos que me examinaram, que inclusive eram totalmente céticos e falaram: Eduardo, olha, realmente não tem explicação para isso. Você deve estar certo, porque não existe explicação na ciência para esse tipo de coisa. E tive o meu pterígio que apareceu no meu olho, que é uma coisa que aparece no olho e que também não tem cura sem a cirurgia física, né? E o Chico Xavier me chamou para ir para Uberaba, que eles queriam fazer uma modificação na mediunidade e queriam utilizar a energia naquele ambiente da cidade dele. Eu dirigi até lá, chegou lá, eles fizeram essas modificações. Quando eu voltei para casa, fui olhar no espelho e não estava mais no meu olho. Então eles removeram, né? O pterígio é uma formação que tem, né? Ele dá uma bagunçada naquela pelinha aqui. Então a pessoa precisa operar. Não existe cura para pterígio sem a cirurgia. A mesma coisa, pode chamar 200 médicos, 1 milhão de médicos, tanto faz. 1 milhão de oftalmos que fazem essa cirurgia, não tem como ele fazer isso sem a cirurgia, tá? Sem a cirurgia física, ou seja, é mais uma evidência. Então logo, se existem realmente essas cirurgias que são feitas por esses seres invisíveis, que estão em outra dimensão, embora eles estão conosco também, né, interagem todos os dias, é impossível a gente falar que isso não está correto. É impossível. E também, graças a Deus, tendo esses testemunhos, eu sei que pelo menos estou no caminho certo. Porque esses espíritos, existem muitos médios que estão fascinados, né, que ficam recebendo informação de espíritos inferiores, etc. Mas espíritos inferiores não conseguem fazer curas desse grau, não conseguem, com certeza. Então esse é outro motivo que eu fico bem de olho. Então a mediunidade existe, como eu já acabei de comprovar, e tem esses exames para comprovar isso. As pessoas estão interagindo o dia inteiro, eu, você, todos interagimos o dia inteiro com espíritos. Para onde você for, existem espíritos, existem encarnados, existe essa situação, né? E a gente tem que compreender que
Quando nós entendemos os fenômenos que ocorrem, desde aquela porta que bate, que você não tem vento, do quadro que cai, ou o espírito que aparece, né? A instrução que você recebe por intuição, ou quando alguém te fala algo na rua que não te conhece, todas essas coisas, elas têm o dedo dos espíritos envolvido, às vezes num dedo, pensamento, etc. Então é isso que eu quero que vocês entendam e apliquem no dia a dia de vocês. Claro, vai ter gente que vai ampliar mais a mediunidade durante esse curso, sem dúvida alguma. Inclusive, esse é um dos objetivos. E a nossa equipe, a equipe que eu trabalho espiritual, tem mais de 1.000 espíritos. Eu fiquei sabendo disso hoje, que tinha essa quantidade de trabalhadores. E eles vão visitar vocês que estão fazendo o curso, na casa de vocês, e vão, se precisar fazer um tratamento, ajudar, melhorar, eles vão fazer isso, né? E o que você precisa fazer? Nada demais, apenas assistir todos as aulas que a gente for liberando. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai criar uma playlist, você fica de olho no canal. Se você não está inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar, receber a notificação. Eu ainda não tenho um dia certo para soltar esses vídeos, por isso você vai ter que ficar de olho em tudo, ficar de olho no Instagram. Se você não tem Instagram, me segue no Instagram, Sabag, e ficar de olho que a gente vai sim liberar esses vídeos. Eu vou montar o cronograma e tudo mais, tá bom? Então esse é o objetivo principal, essa é a ideia que a gente tem quando a gente fala de mediunidade, de médium. Isso independente de religião. Se você não é espírita, você pode também fazer esse curso, não tem problema. E você pode indicar para as outras pessoas, tudo bem? Bom, a gente vai abordar as coisas que falam. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma base do que a gente vai falar aqui. Mas eu não vou usar o livro porque acaba ficando complicado. Mas, por exemplo, como que as comunicações funcionam, lugares assombrados, transfiguração, né? Manifestações visuais quando você vê, manifestações físicas quando você ouve uma batida, uma mesa, levanta, etc. Manifestações inteligentes que mostram que existem inteligências por trás de tudo isso que está acontecendo, né? A formação dos médiuns, os tipos de mediunidade, tudo isso a gente vai abordar no nosso curso, tá bom? A influência que as coisas boas que o médium faz e ruins também vão influenciar na vida dele, obsessão, a identidade dos espíritos, como que você evoca um espírito, tudo isso vai estar aqui nesse nosso curso, tudo bem? Os requisitos mínimos, né, são: não tenha vício. Se você tiver vício, eu não recomendo que você faça, a não ser que seja o cigarro, que é uma porcaria, né? O cigarro é horrível, mas não dá para dizer que o cigarro vai atrapalhar uma comunicação espiritual. Vai ter um obsessor sugando para fumar com você, eventualmente vai, por isso eu recomendo que você pare de fumar. Clica aí embaixo, tem o tratamento, você pode fazer esse tratamento e largar o cigarro imediatamente. Mas tudo bem, tirando o cigarro, qualquer outra coisa que fizer, por isso que eu falo assim, não vai em centro espírita que o médium trai a esposa, bebe em exagero, né? A gente sempre aborda sobre isso. Tem raiva, é um cara descontrolado. E eu não estou exagerando, é exatamente assim. Quando baixa a vibração, você entra em contato com os espíritos inferiores, é inevitável. Se o cara trai a esposa dele, não importa se o cara é um médium excepcional, se o cara conhece todos os livros da codificação, isso não faz diferença. Trai a esposa, ele está ligado a espíritos inferiores. Esses espíritos inferiores vão atrapalhar a vida dele. Isso é fato, não sou eu que estou falando isso, é o Kardec, tá? Então, se você não tiver nenhum vício, não for viciado em nada dessas coisas, apesar de só o cigarro, né, que eu diria que não é tanto problema, e não for uma pessoa que fica em baixa vibração, eu recomendo que faça sim o curso. Se você tem uma depressão que está num nível um pouco alto, também não recomendo que faça o curso. Não recomendo porque você vai ampliar a sua sensibilidade. Se você não está conseguindo se controlar, você pode sim receber informações de espíritos ruins, né? Então é isso. Então temos que parar e reparar, né, o que isso pode nos ajudar, e pode nos ajudar muito quando a gente tiver essa compreensão do que é espiritual, do que não é, embora a gente tenha que refletir o seguinte: tudo é espiritual. Então às vezes as pessoas falam: mas Eduardo, o cara é louco ou ele está obsediado? Né? Na depressão, vamos dizer, na loucura, no hospício, existe uma obsessão ou não? Ou na depressão existe uma obsessão ou não? Sempre existe. Onde tiver alguém depressivo vai ter um obsessor. Se o obsessor não chegou lá por causa da depressão, porque às vezes acontece isso, não tem obsessor nenhum. A pessoa com a sua tristeza, com a sua depressão, começa a emanar essa energia e logo um obsessor que vai estar nessa mesma vibração vai lá sugar a energia dela. Isso acontece. Ou ao contrário,
A pessoa está lá de boa, aparece um obsessor de outra época, né? Que ela prejudicou, algum caso do gênero. E aí, o que esse obsessor vai fazer? Ele começa a atrapalhar a vida desse encarnado. E esse encarnado começa, vamos dizer, a ceder. E ele começa, com o seu fluido, com a sua maldade, fazer com que esse encarnado caia numa depressão. Então, no final das contas, toda obsessão, toda depressão tem um obsessor. Se não é por uma causa, é por outra. Então é isso que a gente tem que perceber, que o mundo espiritual interage conosco o tempo inteiro. Todos vocês, eu garanto, sem certeza absoluta, no mínimo estão com um espírito do lado agora, que também estão assistindo isso, e que estão concordando comigo, e que estão interagindo com vocês o dia inteiro, de forma que ele fala assim, ele tenta te lembrar de estudar, ele tenta te lembrar de fazer algum trabalho, de fazer algo bom. Se você tiver com os obsessores, os capetinhas, né, eles estão tentando fazer você se distrair, não prestar atenção no vídeo, buscar alguma coisa para fazer mais tarde, que possa introduzir eles ainda mais na sua vida, né, fazer com que eles se liguem mais. Então, assim, temos que entender essa parte, né? Às vezes tem gente que fala assim, Eduardo, mas eu exagero, você exagera. Eu não falo muito, né? Mas tem gente que fala, eu não exagero nada. O mundo é dos espíritos. Os encarnados só estão fazendo uma hora extra aqui. O mundo realmente, ele é dos espíritos. Se você olhar a quantidade de espíritos que tem por aí, o mundo espiritual, cidades espirituais, espíritos trabalhando aqui na Terra, é muito mais do que os encarnados. Então a verdade é que o mundo verdadeiro é o mundo de onde nós viemos, que é a pátria dos espíritos, o mundo espiritual. Quando a gente reencarna na Terra, a gente deixa a nossa pátria temporariamente, pois vamos voltar para lá em um certo momento. Então, quando a gente está aqui, nós continuamos sendo espíritos. Essa é a questão. Nós continuamos interagindo com o mundo espiritual, por mais que a gente não perceba. As nossas energias que são emanadas pelas nossas mentes, pelas nossas intenções, pelos nossos pensamentos, estão sim criando pensamentos, criando coisas no mundo espiritual e atraindo para nós companhias boas ou ruins, dependendo do nível, entendeu? Então, quando aquele cara vai lá e enche a cara e bebe no sábado, ele se liga com obsessores. Aí no domingo ele fica melhor, ele faz um evangelho, etc. Mas ele se ligou com os obsessores e aquilo contaminou o fruto dele. Então não importa que ele não faça mais isso durante a semana. Na terça-feira ele vai receber o reflexo da bebedeira do sábado. Entendeu? É a mesma coisa a gente fala. Quando eu falo sempre que transar com uma pessoa troca energia e você fica com a energia 6 meses com a energia da pessoa. Então se a pessoa transou com 10, você vai pegar a energia dessas 10 pessoas para você. Entendeu? Então, e a energia ruim acaba afetando a melhor. Então o cara vai lá, né? A menina vai lá, transa com. A menina é boazinha, transa com um cara que transou com 10 mulheres, com vibrações ruins, que se 5 tiver com vibração ruim, ela pega toda aquela carga. Né? Então você olha, você não vê nada. São 2 pessoas tendo uma relação sexual, mas a energia está sendo transmitida. E essa energia vai perdurar por um bom tempo. Às vezes menos, às vezes mais que 6 meses, mas de fato vai influenciar diretamente na vida dessa pessoa e depois ela não entende que ela tem depressão. A depressão está por conta disso. Né? Quando a pessoa tem esses encontros com esses obsessores e passa por essas situações, ela carrega esse fardo por um certo período. Ela carrega essa energia. No caso do sexo, sim, 6 meses. Nos outros casos não são tanto tempo. Mas mesmo assim carrega. O que a gente fala da masturbação aqui também, a masturbação, querendo ou não, atrai espíritos que gostam desse tipo de coisa. E por mais que a pessoa não faça mais isso no dia seguinte, não faça no outro dia, essa ligação fluídica, por mais que seja temporária, né, o espírito depois vai embora, ela causa uma mancha na sua aura. Ele prejudica e essa mancha ela vai durar por um certo período. Então, assim, é com esse objetivo, com essa ideia e mais também a ideia da comunicação e mais também a ideia de servirmos para trabalhar dentro do espiritismo ou até em outras religiões como uma antena receptora do mundo espiritual que eu proponho esse curso a vocês.
Porque aquele que fizer esse curso aqui, que trabalha já no centro espírita, já vai ter uma visão ampliada de todas as situações. Mesmo que ele não tenha mediunidade, é isso que eu quero falar para vocês. Mesmo que você não tenha mediunidade ostensiva, esse curso vai te favorecer e vai te ajudar para o seu dia a dia. Porque você vai entender as coisas que acontecem, não só com você, como com as outras pessoas. Você não precisa ter mediunidade ostensiva para um espírito bater 2 vezes na porta quando você fala alguma coisa e ele quer te mostrar alguma coisa específica. Vocês estão entendendo? Então não é só quem tem mediunidade ostensiva. Agora, a pergunta que vocês fazem sempre: Eduardo, eu vou conseguir aumentar a minha mediunidade? Isso depende muito, né? Na realidade, não dá pra gente aumentar. Até dá, mas é muito complicado. Gasta muita energia dos espíritos, eles não vão fazer isso ao acaso. Mas você vem com um certo nível de mediunidade. Então, vamos imaginar que está de 0 a 10. Você vem com um nível 7 de mediunidade. Se você estudar, se dedicar, prestar atenção e viver mais a espiritualidade, menos a questão da materialidade, você alcança o nível 8. Entendeu? Tem aquela gordurinha ali que está acessado. Se você for mais material, não querer trabalhar nessas as questões, né? Não trabalhar financeiramente, né? Trabalhar para ajudar os outros sem ganhar nada, vai cair para o 6. Entendeu? É mais ou menos isso. A gente já vem com um nível de mediunidade já pré-estabelecida. Assim, algumas pessoas está bloqueada, em outras pessoas não está bloqueada. Mas vamos combinar uma coisa, né? Quem praticamente nunca viu um espírito? Quem praticamente nunca sentiu um espírito? Eu, por exemplo, uma vez eu fui para a China e eu perguntei para todos os caras que eu conhecia de trabalho. Eu ia fazer uma reunião e perguntar para o cara: você já viu espírito? Você acredita em espírito? Todos praticamente falaram que sim. Então vocês percebem que isso não é porque ele está no Brasil. Isso tem gente, por exemplo, se você for num país muito materialista, por exemplo, é que eu não quero ficar falando, né? Porque cada país é de um jeito, né? Mas tem países que o cara não quer acreditar nisso. Então você vai falar pro cara, o cara até já deve ter visto, mas ele fala que não acredita. Ele não acredita nem vendo. Tem gente que não acredita nem vendo, nem interagindo. Mas a verdade é que nós somos humanos. Estamos humanos porque somos espíritos e isso causa esse intercâmbio. Então esse curso é realmente para que você possa entender esses processos, entender e saber, às vezes, ser ferramenta dos espíritos do bem. Como, às vezes, eles querem dar um conselho para alguém, eles querem conversar com uma pessoa, eles querem indicar algumas coisas. Eu mesmo descobri uma coisa ontem a gente estava aqui conversando nós três e eu incorporei um espírito para conversar com elas, né? Para a gente já, estou praticando por causa desse curso, porque muitas vezes quem vai ministrar a aula aqui serão espíritos. Por exemplo, se o Chico Xavier quiser fazer uma aula sobre alguma coisa, ele vai fazer, ele vai incorporar. Eu não gosto pessoalmente de incorporar porque eu perco a consciência, eu não gosto disso, eu não lembro depois, eu gosto de usar eu mesmo meu corpo. Obrigado, não quero dar meu corpo para ninguém usar. Pessoalmente eu não curto mesmo, mas tudo bem, se precisar eu vou fazer. Ontem eu fiz isso e o Espírito falou o quê? Vocês não percebem que muitas das coisas que a gente fala para vocês, quem está falando somos nós, não é o Eduardo. E eu fui parar para pensar e tem sentido, o Espírito até foi um pouco frio, porque ele falou assim... Eu não quero falar quem é o espírito e tal, né? Mas ele falou assim, olha, o Eduardo, na verdade, ele não está muito preocupado com vocês. Quem está preocupado com vocês somos nós. Nós que usamos ele para falar coisa para você. Olha, Ana, você tem que parar de focar nisso e começar a focar nos estudos, não sei o quê. E realmente são eles que falam. E eu percebi, então, depois que ele falou isso, eu comecei a refletir e vi que a maioria das coisas que eu falava, realmente quem fala são eles. E a maioria das coisas que eu faço, muitas coisas são eles que fazem eu fazer e eu não percebo. Para mim sou eu que estou fazendo, né? Eu até fiquei um pouco triste por causa disso, porque eu fiquei pensando, caraca, meu, então quem sou eu nessa história, né? Porque eles realmente interagem muito e ele começou a contar as coisas e aí eu comecei a perceber que eu sempre fui utilizado por eles e de uma forma muito impressionante, né? E na minha cabeça isso nunca aconteceu, agora é que eu acabei me conscientizando, não é verdade? Então assim... existe uma legião de espíritos, estão em todos os lugares, estão interagindo conosco. Eu já falei para vocês 200 mil vezes, vou falar de novo. O meu mentor é o apóstolo Pedro, né? Que é um espírito muito evoluído, que me ajuda muito. Eu também fico me perguntando por que eu tenho um mentor tão bom, né? Se eu sou um espírito meia boca, eu também me pergunto isso, mas é que a questão é que eu estou disposto a fazer o bem e me dedico realmente. Então deve ser por conta disso, né? Mas o fato é que
voltando no assunto, né? Porque quando as pessoas me perguntam como que você sabe que o seu mentor é ele, como você sabe que você não está sendo enganado, aí eu conto essa história das curas, eu conto essa história de que, pelo menos na minha concepção, eu estou conseguindo cumprir minha missão dentro do espiritismo, e a única coisa que me importa verdadeiramente é isso, o resto é tudo besteira. As questões materiais, se namora, se não namora, se ganha dinheiro, se não ganha dinheiro, se tem um carro X, se não tem um carro X, né? Se vai comer brigadeiro, apesar que o brigadeiro é bom, né? Mas todas essas questões, elas são irrelevantes. Perto do espiritismo, que é a prioridade, que é a ideia que eu levo, carrego para mim, o resto é balela, né? Então é essa questão que a gente tem que refletir. Então eu convido vocês a participar desse curso com o seguinte intuito: vamos espiritualizar a sua vida, vamos trabalhar para que você entre mais nesse mundo espiritual, compreenda melhor as questões que ocorrem com você no dia após dia, sirva de exemplo e sirva de recurso para o plano espiritual te utilizar para o bem, né? E tome as precauções necessárias para não cair nas armadilhas da sociedade, que é bebida, sexo, droga, gastar tempo com porcaria, Instagram e essas coisas que acabam não trazendo benefício nenhum pra gente, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês participem do curso. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu quero saber quem de vocês. E eu quero saber o seguinte: essa é uma boa pergunta. Se vocês querem vídeos com 10, com 20, com 30, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, escolhe, vota aí embaixo que eu vou ver qual que votou mais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Até a próxima aula, que será, não sei quando, mas eu espero que seja logo, tá bom? Eu vou tentar gravar amanhã, a gente vai tentar gravar amanhã. Valeu.